Capítulo 2. O que sucedeu a seguir? Ora, se quem é ou existe é obrigado a estar em algum lugar, de algum modo, fazendo alguma coisa e para algum fim, que aconteceria com mais um espírito, padre ou não padre, ao desencarnar? Não teria que comparecer a si mesmo como desencarnado, apenas num plano vibratório diferente, num meio melhor ou pior, segundo seus merecimentos, e não segundo o sectarismo praticado na fase encarnada? E se o fiel da balança é o merecimento pelas obras, como perfeitamente explica o capítulo final do Apocalipse, como pretender o contrário e com teimas se a divina justiça é acima de injunções quaisquer? Disso tinha eu muita certeza, pois lera muitas obras espíritas, principalmente as que diziam respeito à vida nos planos erráticos, e assim conhecendo, tudo fiz para entregar-me à divina vontade, fosse qual fosse o meu destino. E foi aí que a divina vontade interveio, sempre através de alguém, e esse alguém era uma mulher, uma irmã de semblante feliz, cujo sorriso envolvia e penetrava, porque tinha um toque espiritual inconfundível. Graças a Deus, pois não? Disse ela encantadoramente. Graças, mil graças a Deus, exclamei, felizmente excitado, pois sua presença era para mim um verdadeiro convite celestial. E como eu quisesse agradecer a sua presença, com palavras que pareciam custar a sair, embaraçado que estava, ela apanhou-me pela mão e disse: "Não se importe, irmão Bento, com agradecimentos quaisquer, deixe isso para mais tarde, quando puder compreender que o verdadeiro agradecimento é passar o bem adiante, é fazer o bem a outros filhos de Deus. Por ora venha para o lugar que de direito lhe toca, no mundo espiritual." Nada respondi, cedendo à sua vontade, e tudo foi um estremecimento, um como deslocar repentino, sem saber eu como nem para onde. O fato é que me vi num lugar parecido com a terra, com o chão terreno, apenas impregnado de um sentimento de paz e de amor, como não se pode explicar ao certo, porque esse sentimento parece estar em toda parte, dentro e fora de tudo, sem que a razão consiga descobrir como. Lá fica o núcleo central do departamento, disse ela apontando para a direita. Olhei e vi uma cidade grande, como se estivesse vendo uma cidade terrena, com a diferença que se fazia notória de ser muito ajardinada e florida. Devo dizer, e faço-o já, que nos planos erráticos, quanto mais superiores, tanto mais ricos em jardins, águas e flores. E ali é o retiro que deve habitar por algum tempo, disse ela apontando para a frente, onde uma cadeia de montanhas se estendia. É um lugar muito bonito, disse eu que sempre gostara muito da natureza. Essas montanhas estão semeadas de construções que servem de abrigo, escola e tudo quanto se imagine em matéria de recuperações e divertimentos. Esta região é muito ligada à crosta terrena, é pouco distante dos umbrais e por isso desempenha a função de hospital, escola, berçário, etc. Está muito longe dos planos superiores, muito mais longe ainda do plano crístico, mas é como é, e a função que desempenha é a necessária. Olhou-me bem, como a medir-me de algum modo, para, sorrindo, continuar. Bem sabemos que andou lendo reportagens mediúnicas sobre a vida nos planos espirituais. Isso foi muito bom, embora fosse ruim o ficar calado, o não dizer a todos, quando possível, das verdades de Deus e da sua emanação, do progresso lento dos espíritos e de muitas outras verdadezinhas mais. Achei que devia dizer, mas eu dou graças a Deus de estar aqui. Ela abanou a linda cabeça e respondeu: "Isso já disse muitas outras vezes, irmão Bento. Acaba de chegar mais uma vez. Está ainda sob o guante da novidade.
Sente-se feliz por estar num lugar de paz e de amor relativos. Tudo isso é comum, fique sabendo, e não é ruim de todo, mas também não é vantagem. Céus, por quê? Exclamei assustado. Ainda abanando a cabeça, prosseguiu. Deixe as admirações para outros casos e escute-me com atenção. O espírito deve atingir o grau crístico ou de unidade vibratória com o divino centro gerador, sustentador e destinador de tudo e de todos. Importa evoluir até lá, e para isso conta com a lei das encarnações sucessivas e tudo quanto ela oferece de leis, elementos e meios. Entretanto, depois de encarnar, a maioria fica escravizada aos fanatismos religiosistas, aos interesses criados, a tudo quanto dificulta o despertar interno. Compreendo. Sim, mais uma vez compreende, depois de voltar da peregrinação carnal. A questão é, irmão Bento, que nada fez para compreender e agir melhor, lá no bendito banco escolar, que é a carne, e por isso voltou para esta região, onde irá trabalhar junto a outros tantos iguais ou piores um pouco, até reencarnar de novo, a fim de tentar nova escalada aos elevados planos. Que me diz, irmã? Ela encolheu os ombros, fez um ar de pena e balbuciou. Vamos, que a sua mãe carnal aguarda a sua chegada. Ela também vive nesta região? Vive e trabalha aqui, é a chefe do departamento, mas é superior e poderia estar em planos muito mais elevados. Muitos espíritos assim agem para conquistarem méritos, para mais poderem escolher determinados recursos nas próximas encarnações. Vá procurando compreender mais uma vez, irmão Bento, que o melhor veículo de progresso é fazer o possível pela cristificação do próximo. Estávamos chegando a uma extensa mansão e ela observou. Procure compreender que muitas vezes já foi e voltou do plano carnal, vindo ao reencontro de irmãos queridos. Faça tudo para não se abalar, pois isso de nada vale, nada edifica e até prejudica. Entramos porta adentro e fomos topar com a diretora daquele local, e era minha mãe, a última que tivera na carne, e nada fácil for encontrá-la de novo, ainda que fazendo grande esforço para não me abalar. Choramos abraçados e convimos que tudo é vida, que em Deus nada morre e que ao espírito cumpre evoluir, crescer em si mesmo, unir com o princípio originário. Depois de tudo refeito, disse minha mãe: Vicentina virá amanhã, sabe? Minha irmã? Sim, sua irmã ou minha filha. 2 eram e 2 já estão aqui, querendo dizer isso que voltarei à carne dentro de algum tempo. Espero que vocês também voltem no devido tempo, no círculo familiar, e que consigam progredir não ficando a marcar passos no cultivo de manias sectárias e falatórios fanáticos. Estou ansioso para rever Vicentina, mamãe. Compreendo perfeitamente. E quantas vezes já esteve assim ansioso, meu filho? Bem, rever as pessoas do coração já é muito de celestial, não é? É, sem dúvida que é, mas poderia ser em planos outros, pois não? E, no entanto, ainda o é por aqui, bem perto da crosta e dos umbrais. E foi no seio daquele envolvimento acabrunhador que saí com a jovem socorrista que para lá me conduzira, pois minha mãe assim determinara, dizendo que devia eu dormir algumas horas. A jovem me conduzira e me entregara no pavilhão designado, e ali fiquei aguardando o funcionário que veio em seguida, aplicando-me passes e fazendo com que caísse em sono profundo.